Em 2007, um caso começou a circular discretamente em fóruns de tecnologia e depois acabou sendo mencionado em relatórios internos de uma empresa de telecomunicações no interior dos Estados Unidos. Não era uma história de fantasma em casa abandonada, nem de hospital vazio. Era algo muito mais estranho. Tudo começou com Daniel, um técnico responsável por monitorar torres de transmissão de internet rural. O trabalho dele era simples. Durante a madrugada, ele precisava acompanhar os sinais enviados por dezenas de torres espalhadas por áreas isoladas. Se alguma delas parasse de responder, ele enviava uma equipe de manutenção no dia seguinte. Normalmente nada acontecia, apenas números, gráficos e conexões estáveis. Mas em uma madrugada de novembro, exatamente às 3h12, um dos sinais começou a se comportar de uma forma que nenhum manual conseguia explicar. A torre ficava em uma região desabitada, no meio de um campo gigantesco, a mais de 40 quilômetros da cidade mais próxima. Era apenas uma estrutura metálica, de 40 metros de altura, com um pequeno abrigo técnico na base. Não havia casas por perto, nem estradas movimentadas, nem qualquer motivo para alguém estar ali durante a madrugada. Mesmo assim, o sistema de monitoramento começou a registrar picos de atividade extremamente altos, como se dezenas de dispositivos estivessem tentando se conectar ao mesmo tempo. Daniel achou estranho, porque aquela torre normalmente atendia apenas 3 fazendas da região. Mas quando ele abriu o log detalhado de conexões, algo ficou ainda mais estranho. Nenhum dos dispositivos tinha identificação válida. Eles apareciam no sistema apenas como origem desconhecida. No começo ele pensou que fosse algum erro do software, mas então percebeu um detalhe que fez ele se inclinar para frente na cadeira. Todas as tentativas de conexão vinham exatamente do mesmo ponto de GPS. Não era de uma fazenda, não era de um veículo passando pela estrada. Era da própria torre, como se os sinais estivessem sendo emitidos de dentro da estrutura metálica. Daniel ficou alguns minutos observando aquilo acontecer. As conexões surgiam, desapareciam, voltavam novamente. Mas havia algo ainda mais estranho. O número de dispositivos conectados não parava de aumentar. Em menos de 15 minutos, o sistema mostrava mais de 120 conexões simultâneas, em um lugar onde, teoricamente, não existia ninguém. Foi então que Daniel decidiu acessar a câmera de segurança da torre. Aquela câmera ficava presa na estrutura e apontava para o campo ao redor, principalmente para evitar vandalismo ou roubo de equipamentos. Quando a imagem carregou na tela, tudo parecia normal. Apenas o campo escuro, iluminado pela luz fraca da lua, a cerca de arame e o pequeno abrigo técnico no chão. Nenhum carro, nenhuma pessoa. Mas quando ele ampliou a imagem, percebeu algo que não deveria estar ali. No chão, ao redor da torre, havia marcas circulares na terra, como se várias pessoas tivessem caminhado em volta dela, repetidas vezes. Daniel decidiu olhar as gravações das horas anteriores. A câmera mostrava o campo completamente vazio durante toda a noite. Nenhum movimento, nenhum animal, nada, até que exatamente às 3h12 da madrugada. O vídeo apresentou uma pequena interferência. Durou menos de 2 segundos. Quando a imagem voltou ao normal, as marcas no chão simplesmente já estavam lá. Não apareciam sendo feitas. Elas apenas existiam de repente. E naquele mesmo segundo, os sinais de conexão começaram. Daniel passou os próximos minutos tentando entender aquilo. Foi quando o sistema registrou algo ainda mais estranho. Um dos dispositivos desconhecidos conseguiu estabelecer conexão completa com a rede. Isso significava que ele estava transmitindo dados. Daniel abriu imediatamente o pacote de transmissão para ver o que era. Ele esperava encontrar algum erro de programação, ou talvez um dispositivo rural antigo tentando se conectar, mas o que apareceu na tela não parecia com nenhum tipo de arquivo comum. Era apenas uma sequência repetida de caracteres, enviada continuamente, como se fosse uma mensagem automática. No começo, parecia aleatório, mas depois de alguns minutos, Daniel percebeu um padrão. A sequência sempre terminava com o mesmo grupo de letras e números. Ele copiou o texto e começou a analisar. Foi aí que ele notou algo perturbador. Aquela sequência não era aleatória.
Era uma coordenada geográfica. Daniel colocou as coordenadas no mapa, e naquele momento, o silêncio da sala de monitoramento ficou pesado, porque as coordenadas apontavam exatamente para o local onde ele estava sentado. A mensagem continuava sendo enviada da torre, repetidamente, apontando para o prédio da central de monitoramento da empresa, como se alguém soubesse exatamente onde ele estava. Daniel ficou olhando a tela por alguns segundos, tentando entender aquilo. Foi então que ele teve uma ideia estranha: verificar o horário das transmissões. Cada pacote de dados tinha um carimbo de tempo. Quando ele comparou todos, percebeu algo que fez o corpo dele inteiro gelar. As mensagens estavam sendo enviadas com horários que ainda não tinham acontecido. Algumas delas estavam marcadas para 2 minutos no futuro, outras para 5. E uma delas estava marcada para exatamente 4 minutos depois daquele momento. Daniel abriu o pacote da mensagem futura antes que o horário chegasse. O sistema permitia visualizar o conteúdo mesmo antes do envio oficial. E quando ele fez isso, percebeu que o conteúdo daquela mensagem era diferente das anteriores. Não era uma sequência de coordenadas. Era apenas uma frase curta. 4 palavras simples. Olhe pela janela agora. Daniel ficou parado por alguns segundos, olhando para a tela. A sala de monitoramento ficava no 2º andar do prédio da empresa, com uma grande janela de vidro voltada para o estacionamento vazio. Ele tentou rir da situação, pensando que era algum tipo de bug absurdo do sistema, mas o relógio no canto da tela continuava contando segundos. Faltavam menos de 20 para o horário da mensagem ser oficialmente enviada. 17, 16, 15. Foi então que ele ouviu um som vindo do lado de fora do prédio. Um barulho metálico, muito baixo, como alguém tocando lentamente na cerca do estacionamento. O relógio marcou exatamente o horário da mensagem, e Daniel finalmente teve coragem de olhar pela janela. No meio do estacionamento vazio, diretamente abaixo da luz fraca de um poste, havia dezenas de celulares espalhados pelo chão, todos com a tela acesa, todos conectados à rede da torre no campo, e todos apontados exatamente para a janela onde ele estava.